amigo meu falou assim, eu matava. Eu não quero saber, eu matava. Eu não sei qual. Que se dane, eu não quero saber. E eu falei pra ele, eu... A pergunta que eu ia fazer é o dia que aconteceu. Como é que foi? Assim, o telefone tocou, deve ser um negócio muito louco, deve dar uma cegueira, deve dar um negócio... Confira agora os melhores momentos da entrevista inédita de Ana Carolina de Oliveira, mãe da menina Isabela Nardoni, que foi lançada da janela do apartamento onde moravam o pai e a madrasta, um dos casos mais polêmicos que abalaram toda a opinião pública nos últimos anos. Já deixa o seu like e se inscreve no canal, pois esse conteúdo de hoje é de muita qualidade. Trabalhamos muitas horas para chegar num conteúdo tão rico em detalhes. Conto com você. Começando mais um episódio Ticaracati Cast. É nóis, rapaziada. Hoje um episódio fora do horário, né? Um episódio atípico, mas a pauta é muito relevante. A nossa convidada já está aqui, com exclusividade aqui pro Ticaracati Cast, né, Bola? Ela é mais cega que eu. Eu já testei o óculos dela, quase gorfei. Bola. Fundão de... Porra, fundaça. Pegou a garrafa de Coca-Cola? Amigo, eu dei de perto, melhorou. Mas de longe, a hora que eu fui tentar focar, me deu um gorfo, meu. Deu? Porra. Tá bom? E aniversário do Ari Toledo também, né? Do Ari Toledo também Ari hoje. Toledo, Parabéns, abraço. Ari, um beijo, mestre. E desejamos também uma força ao nosso amigo Fausto Silva. Opa. Fausto, vai dar tudo Faustão certo. Maravilhoso, genial. Peço que as pessoas entrem aí, quem puder fazer uma oração bacana, porque o Fausto é um cara único na televisão brasileira. Verdade, Tanta gente que fala dele, não é em vão. Um dos artistas mais consagrados, já apresentadores do país, e uma das pessoas mais preocupadas com os outros do que com ele. Uhum. Eu nunca vi isso. Eu nunca testemunhei isso. Tem toda a razão. Olha, eu nunca testemunhei isso na televisão brasileira. Ele é demais. Ele descobre que a pessoa tá num... Ele liga. Ele ajuda na hora. E ele resolve porque ele quer. Então, o Fausto é um cara de um coração tão generoso que agora ele precisa de um coração. Então, vamos torcer, fazer uma corrente de orações aí para que o Fausto consiga um coração e que dê tudo certo. Eu sei que a idade é difícil, mas a gente tem que ter positividade. Ele é um cara... 7'3"? 7'3", um cara cheio de vida, mas que, infelizmente, pelas notícias que estamos acompanhando, né? Isso não é uma fonte oficial. Não, mas vai dar tudo certo, Faustão. Espero que tudo dê muito certo. E a gente tá aqui na torcida por esse grande amigo, que é o Fausto Silva. Boa. Um cara que eu amo, um cara que, porra, sem palavras... Esse é ponta firmaça. Cara, é impressionante. Vocês não têm noção o que esse cara faz pelas pessoas. Vocês não têm noção. Então, a generosidade e o coração dele. Então, Deus tem que ser iluminado por um cara que faz por tantas pessoas. Boa, Carica. Tá certo? Então Mandou fica bem. aqui registrado a nossa força pro Fausto Silva, que esse artista ímpar da comunicação brasileira. É isso aí. Tá certo? Acabou de ser lançado no Netflix, né? Sim. O documentário. Perfeito. Todo mundo sabe dessa história, é uma história de comoção. Comoções, né? Nacional, né? Não, nacional. Muito. E internacional, se bobear também. Mas no Brasil foi muito punk. E a primeira vez que ela vai falar, né, num podcast ou em qualquer outro lugar, depois do documentário, ela é uma pessoa reservada. De boa, né? Ela é uma pessoa que não fala muito. A vida dela, ela vai tocando. E hoje a gente vai bater um papo aqui, né, pra falar sobre... Ela não tem cara de ser muito sussa, não. Ela tem, Bola. Não, e não tem, não. É a mãe da Isabela Nardoni. Isso. Ana Carolina Oliveira. Tá certo? Tá aqui hoje com a gente. Bem-vinda. Seja bem-vinda. Essa mulher forte, essa mulher é uma mãe que teve que recomeçar a vida dela. Não deve ser fácil, mas a gente vai bater esse papo aqui hoje para tentar, né, ver como é que entender certas coisas que acontecem na vida que a gente nunca pode esperar e pode acontecer com qualquer um, né? E dar a volta por cima, eu acho que é um exemplo de vida aqui para muita gente. Obviamente é uma cicatriz que vai ficar eterna, né, Bola? Não tenha dúvida. Mas que a vida, né, hoje ela tem mais 2 filhos, né? Acho que a internet inteira, né, Ana? Morre de curiosidade pra saber? Morre de curiosidade pra saber. Morre. E eu tô muito feliz de te receber aqui. Você é uma pessoa muito amorosa, assim, de uma luz muito serena, uma pessoa tranquila, de vibe boa. É disso que o mundo precisa. E a coragem, né? Porque eu falo isso para meus filhos. Coragem é uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter na vida.
Então vai, Boleta. Não, que se eu queria saber, você é paulistana, tu é da onde, mulher? Eu sou aqui de São Paulo, De São da Paulo? Zona Norte de São Paulo. ZN! Aí sim, hein? Minha mulher também é da ZN. ZN? É. Da onde ali da ZN? Eu sou ali da... meiuca ali da Vila Maria. Vila Maria. E como é que você era na infância ali na Vila Maria? Você era zoeira da rua, você brincava na rua? Como é que era? Como é que foi a tua infância? Sou mais do time dos meninos, carrinho de rolemã, jogar bola. É mesmo? Não sou da Barbie. Mesmo estando de rosa? Mesmo estando de rosa. Era só pra destacar aqui. Entendi. Mas eu sou da turma do carrinho de rolemã, do futebol, joguei futebol a minha infância inteira. É mesmo? No Jogava com os colégio. meninos de boa? Jogava com os meninos e jogava no colégio, né? Joguei... Aí quando eu Que louco, conheci meu marido, velho. inclusive, ele até pegou uma fasezinha que eu jogava com umas amigas, que a gente se reuniu de novo. Mas agora eu já me aposentei. Bom, aí essa menina aí, que jogava bola, que brincava com os Carrinho de meninos. rolimã. Eu, assim, vendo o documentário, que tá na Netflix, inclusive top 10 do mundo. Não é isso? Que beleza, Top 10 no hein? mundo, Top- primeiro lugar no Brasil e em outros países também. Então já tá aí Isabela Nardoni, né? O nome do... Isabela, o caso Nardoni. Isabela, Isso, o caso Nardoni, isso. já tá aí na Netflix, você pode assistir, obviamente depois dessa entrevista. A gente não vai dar spoiler, fica tranquilo. Tá Não, muito bem é- dirigida pelo Cláudio 5 Manuel. milhões e 700 mil pessoas já viram no mundo. Caraca! Olha aí. Então, assim, Em 5 dias de... 1 milhão por dia. É muito acesso. Como é que foi quando veio o convite pra fazer esse documentário? Como é que foi na tua cabeça, cara? Então, eu sempre tive a vontade de contar essa história de alguma forma. Ah, legal. De eternizar essa história, porque eu acho que foi um caso extremamente... As proporções que o caso tomou foram muito grandes, né? Então, eu não sabia se ia ser em forma de livro, em forma de filme, Entendi. em filme. Aí, até uma época, quando eu ainda fazia terapia, eu conversei muito com o meu terapeuta sobre isso, sobre como a gente podia fazer Uhum. e tal. A gente conversou com algumas editoras. Aí não deu certo, aí não me interessei. Aí quando o Cláudio me procurou, foi em 2021, acho. Ele me procurou. Aí eu falei, nossa, que ideia incrível. Ele contou qual era a ideia dele. A ideia dele não era fazer nada sensacionalista. Uhum. Era realmente pesquisar muita coisa e ver em cima dos fatos, em cima de tudo que aconteceu. E aí eu falei, nossa, achei a ideia maravilhosa. Realmente, É verdade. mesmo pelo fato de eu querer contar, de querer contar essa história e talvez de uma forma que as pessoas não soubessem, né? Porque Perfeito, muita coisa do que tá ali, acho que, sei lá, 99% das pessoas não sabiam. Não. Manda um beijo pra Dona Rosa pra mim. Um beijo, mamãezinha linda, eu te amo. Dona Rosa, Dona Rosa, um sensacional, beijo, hein, Dona sensacional. Rosa? Que mãe que você tem, hein? Sensacional. Que mãe, Dona Rosa, um beijo pra você, uma mãezona, hein? Você viu? Como Eu diz um vi. amigo meu, Dona Rosa tava à vontade lá. É. Dona Rosa, tropa de Dona Rosa, eu falei choque. pra ela sai da cadeira, assim, pra se expressar. Assim, Dona Rosa ela é maravilhosa. É mãe, emocionada. é mãe, mãe. Ela é uma leoa. Mãe com caps lock ativado. Exato. Mãe. Dê um beijo, viu, Dona Rosa? A senhora pegou meu coração, assim. Já me sinto seu filho, porque eu gosto muito dessa coisa da mãe, sabe? A mãe, Eu ela também é um leão, é um negócio que... Ali Leoa, percebe né? ela Leão. ali. Leão tem saco, ovo. Não, leoa. mas uma leoa. leoa, Mas você leão é uma A gente entendeu. coisa. entendeu. Ela entendeu, Leão mas tem- ele enche Entendeu. meu saco. Leão tem piroca. Não, mas enfim. Bom, vou tentar dar uma cronologia. Enfim, deixa eu só tentar É, terminar meu raciocínio. Isso. Aí eu fiquei pensando, fiquei bloqueada naquilo. Eu falei, nossa, eu acho que não, de não é isso que eu voltar quero. tudo de- Aí falei pra ele, Cláudio, não vai dar, não É é, isso que eu mesmo? quero. Não, isso vai mexer comigo, vai mexer com os meus filhos. E aí já mexe com uma... Porque quando é comigo, eu já sei lidar. Aí... Uhum. Não, ele falou assim, olha, Carol, sem você não vai fazer sentido a história. Então, eu dou o tempo que você quiser pra pensar. Depois a gente conversa melhor. Aí, depois de um tempo, a gente fez outra conversa. Ele me explicou todos os prós e assim. Aí depois eu pensei, o meu filho vai saber de qualquer jeito. Aí eu falei, eu não sei se vai ter essa oportunidade, outro time disso acontecer. Então, aí eu... Vambora. Vambora. E aí, pô, eu queria falar um pouco da sua filha. Porque uma criança, né, velho? Linda, né? Eu fiz.
Hã? Eu que fiz. É a sua cara. Que bom, é. Linda. Não tem sua como, cara. não tem como, falar Sua que não, cara. Sua Não cara. tem jeito. Mas, cara, como é que era essa coisa da mãe solteira, que é uma coisa que acontece muito, né? Como é que foi quando você recebeu a notícia que estava grávida? Foi um susto? Tava no colégio ainda. Tava no colégio. Tava terminando o colégio. Ela nasceu em abril e eu descobri que tava grávida, sei lá. Lá pra agosto. Por aí. Aham. E aí, a dona Rosa, eu vi ela falando sobre, né? Pô, vem uma netinha junto com o teu irmão, acho. Meu irmão engravidou. Aí, maravilhoso, né? Filho do meu filho, tudo lindo e tal. Aham. Meu irmão também já namorava. E aí, Também não era casado. Não era casado. Tá. E aí veio eu, né? Pelo menos ele deu uma amenizada no BO. Mas Porque... assim, foi um susto pra todo mundo, é Claro. óbvio. Tenho 17 anos. Novinha. Por mais que eu tenha uma família estruturada e tudo mais, não era casada, não era nada. Não tinha uma estrutura familiar pra ser mãe. Eu tinha uma estrutura de filha. Sim, perfeito. E de repente de filha pra ser mãe. Foi um susto na minha família. Minha mãe ficou... Sim, óbvio que ficou extremamente abalada, mas... Não é opcional, né? Não. Continuei morando com a minha mãe, Aham. até eu casar, continuei morando com a minha mãe. Eu nunca saí de casa pra morar com ele ou ter Tá. uma vida com ele. Mas lá no documentário fala que vocês se separaram depois de 11 meses. Não. A Que ela gente tinha namorava. 11 meses, A desculpa. gente namorava, Tá. a gente se separou, né? É assim, Vocês terminou. não ficaram mais junto. A gente terminou quando ela tinha 11 meses. Tá, entendi. E E ela ia com o pai de 15 em 15? De como 15 é? em De 15 15 em dias. 15. Tá. E era tranquilo ou era... Porque às vezes eu vejo alguns relacionamentos que a coisa é meio complicada, né? De dar cano, ou da mulher também às vezes, e vice-versa, né? Já foi tranquilo, Aí já foi tumultuado, já foi de todos De os tudo jeitos. que é jeito. De tudo. É aquela visão. A guarda do filho é da mãe, Uhum. e a mãe, por diversos motivos de separação, de problema com o pai, faz essa alienação parental. Uhum. O filho não vai com você, se você não pagar pensão, o filho não vai com você, se você não fizer o acordo, o filho não vai com você. Conhecemos E assim- bem. E assim, eu acho que isso vira uma bola de neve, porque são dois adultos brigando por um motivo que eu acho que, no fim das contas, ninguém nem sabe pelo qual ele é, com uma criança no meio, que vai ficar extremamente traumatizada, extremamente abalada, porque por Com mais que você certeza. ache que você tá blindando o seu filho de alguma coisa, você não tá blindando ele de nada. Com certeza. Aí fica um filho traumatizado, pais traumatizados, uma sociedade traumatizada, e vira essa bola de neve, que é o que eu não concordo. Eu acho que Uhum. hoje muitas mulheres fazem esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Existem os pais merdas, se é que eu posso falar assim. Com toda Merdas. Pai Existem bosta. os pais com toda merdas. Não são certeza. que não deveriam ser nem denominados de pai. pra início Exato, de que a conversa. mãe certeza. realmente tem essa necessidade? Tem essa necessidade. Quando ela se vê no perigo, eu acho que ela realmente tem essa necessidade. Que Não na tenha época eu dúvida. recebia muitas mensagens: meu Deus, eu tô passando por essa situação, porque o pai do meu filho arrumou uma outra mulher, e essa mulher não aceita o meu filho. Então eu acho que as pessoas acabam entrando em outros relacionamentos doentios, porque eu sou da seguinte opinião: se você não tá preparado pra ter um relacionamento do qual a pessoa tem um filho, não entra nele. Tá cheio de gente solteira, tá Você cheio falou de gente bem disponível agora. aí. Também acho. Você não precisa entrar num relacionamento Não é que vai ser obrigado. tóxico. Você não é obrigado, Você vai é acabar com a verdade. vida de uma outra família, que é o que, infelizmente, acabou acontecendo no meu caso. Uhum. Você vai acabar com a vida de uma outra... Cara, você não tá afim, você não gosta da criança, não gosta de criança, não gosta do filho da... Cara, larga dela. Larga Tá a cheio mão. de gente solteira aí, querendo arrumar alguém. Eu acho que você tá Acho que não certíssima, cara. tem esse tipo de necessidade. E é esse tipo de coisa que me incomoda hoje em ver noticiário, Uhum. que às vezes muitas informações estavam ali, a pessoa não conseguiu pegar, ou a justiça também é um pouco falha, do tipo, tem tanta denúncia, você não tirou a criança daquela... Tem tantos pais querendo pegar umas crianças que são maltratadas pela mãe, pelo padrasto, sei Uhum, lá. uhum. Bom, e aí, pô, é difícil, desculpa, eu confesso que não é fácil bater esse papo, porque é um caso que a Isabela, ela parece que virou um parente de todo mundo. É impressionante isso. Impressionante. Uhum. Mesmo como ele foi executado, tudo é trágico. E eu não consigo te explicar. Se você me perguntar, eu não consigo te Eu explicar. também não como sei te isso explicar, não, mas toda vez que eu vejo a figura da sua filha, É linda.
Linda, é um anjo. Então, assim, às vezes, eu entendo você e acho que é importante você ter feito um documentário desse para que nesse país, pelo menos nesse país, justiça possa ser feita com mais rigor. Sim. Pergunta a Glória Pérez, né, que também passou por uma tragédia, se ela achava justa o cara solto. Ah, mas... Compre tudo a um outra terço de pena. Não matou o pai, não saiu no dia dos pais, na saidinha do dia dos pais? Então, assim, Sim, fica dia dos pais, aqui, dia das mães, todos os dias. Então, então fica aqui o apelo. que eu tô falando. Pelo amor de Deus, autoridades, vocês estão aí no Congresso Nacional que podem fazer alguma coisa, que estão aí eleitos pelas pessoas, para que altere. Crime hediondo tem que ser cumprido em total. Deu 30 anos, vai cumprir 30, amigão. Porque aqui no Brasil acho que é só até Máximo 30. Mas por que não botar prisão Ele perpétua? pode ser preso por 300 e no máximo pode ele fica ganhar 30. 300 e pô, o máximo se é que 30. acontece lá alguma coisa e ele sai antes. Então, Isso. assim, a gente tá cansado. Aquele o menininho do Rio, como chama, Henri Borel. Sim, eu que inclusive também é a hoje mesma eu falei coisa. com ele, Leniel. Aí Imagina, soltava a mãe tava lá no jogo do Flamengo, no boteco, curtindo e não sei o quê. Mano, curtindo blogueira, virou blogueira. pronto. Virou blogueira e ainda falou, e ele lutando pra que ela voltasse pra cadeia, Aham. porque ela não tinha que ter esse direito. Exatamente. E ela soltou um áudio aí, que inclusive vazou, que ela queria que ele se desse mal, que ele morresse, porque ele quer vingança. Pra ela, isso é vingança. Um pai, um familiar que perde um ente querido e quer que a pessoa vá pra cadeia, quer que a pessoa se lasque, é vingança. Tirar a vida de um filho, mano. Uma parada Uma criança inocente, de uma indefesa. criança, uma coisa É linda. o fim do mundo. E ver que vai cumprir um terço da pena não é nada pessoal, mas é apenas que fique a reflexão. Porque a sociedade, ela tá gritando na internet. Só que tá dizendo que quando a sociedade grita, chama de desinformação e crime de ódio. Não é crime de ódio, velho. É realidade. É realidade, cara. Olha aqui. A vida de uma mãe que tá recomeçando, a vida dela recomeçou bem, tem 2 filhos, mas, cara, não é possível que a gente vive num país que a pessoa cumpre um terço de Não, pena que parece em crime normal, hediondo. É inacreditável, brother.